Oi, gente, tudo bem? Aqui quem fala é a Marizito. Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. Muito obrigada aos novos seguidores. Eu sei que eu fiquei sumida por 2 meses, mas eu tenho uma explicação, tá? Eu tinha um emprego, só que eu fui demitida e eu voltei aqui com o canal. Oi! Você tira minha pauta? Acho que não. Mas isso direto ao ponto, hoje a gente vai falar sobre o Helaverso, mais especificamente sobre algo terrível que acontece no fandom de Helaverso e que precisa ser conversado, que é basicamente a misoginia que tem nesses fandoms. Você não sabe o que é misoginia? Só um minuto. Misoginia é o preconceito, desprezo ou hostilidade direcionado às mulheres, manifestando-se tanto de forma explícita como em insultos e agressões, quanto de maneira mais sutil, por meio de padrões duplos, estereótipos e julgamentos desiguais em relação aos homens. Além de atitudes individuais, também pode funcionar como um mecanismo social, que reforça a desigualdade de gênero, punindo ou desvalorizando mulheres que não seguem expectativas impostas. Resumidamente, a misoginia é quando você trata uma mulher como inferior pelo simples fato dela ser mulher, mesmo que as atitudes dela sejam as mesmas ou menos nocivas que as atitudes de um homem, você ainda vai achar que o homem tá certo, porque você tem o padrão de hostilizar mulheres. Isso às vezes é um problema que não é nem proposital. É uma coisa que tá no nosso subconsciente porque a gente nasceu em uma sociedade misógina. Então a gente sempre vai ver o erro da mulher como muito pior do que o erro do homem. E a gente vai acabar por hostilizá-las. Isso é a misoginia. Bem, mas quando eu digo que nós precisamos debater sobre o Helaverso, onde é que entra o assunto misoginia e Helaverso? Bem, é bem óbvio. Pelo fato da fandom estar sempre inocentando personagens masculinos que fazem coisas horríveis e massacrando as personagens femininas pelo menor erro que elas cometem. Enfim, eu sei que o problema da misoginia nos fandoms é algo que acontece em literalmente qualquer fandom, inclusive um fandom que eu vi, que estava começando a crescer, isso era o fandom de Digital Circus, porém eu acho que em comparação com o fandom do Helaverso, o de Digital Circus tem um pouquinho mais de consciência e não tá deixando isso passar limpo totalmente, pelo menos o que eu tô vendo. Mas o fandom de Rasbin Hotel e Helluva Boss normaliza tanto isso, mas tanto isso que chega a ser desconcertante, chega a ser vergonhoso falar que eu faço parte de um fandom de pessoas que são genuinamente tão burras. Bem, o que eu posso dizer sobre o fandom de Helluva Boss e Rasbin Hotel? Desde sempre a gente vê que os personagens masculinos são sempre os favoritos, normalmente, da maioria das pessoas, e tá tudo bem nisso, eu não julgo, de verdade. Eu tenho personagens favoritos que são homens e que, inclusive, cometem erros. E eu não tô aqui pra falar que, os homens devem ser massacrados e as mulheres vangloriadas. Pelo contrário, eu só quero que os personagens sejam julgados igualmente, algo que não acontece no fandom. Um claro exemplo disso é o enorme hate massivo que a Charlie recebeu nessa segunda temporada de Rasbin Hotel, sendo que, cara, tudo que ela tava passando, tudo que ela fez é completamente justificável, porque ela tava literalmente tentando impedir uma guerra, mas mesmo assim as pessoas escolheram chamar ela de mimada, arrogante, um monte de coisa e adjetivos muito mais pesados do que esses que eu citei, pra justificar o hate deles nela por ela tá cometendo vários erros, sendo que é óbvio que ela vai cometer vários erros. Ela é a protagonista, ela tá em desenvolvimento. Agora, um personagem que eu não vejo as pessoas tratando da mesma forma, em exemplo, é o Lúcifer, que ele também tá cometendo vários erros durante as temporadas e mesmo assim ele não é massacrado, pelo contrário, ele é elogiado, ele é tratado como um bebê. Gente, esse velho é mais velho que o tempo e vocês tratando ele como um bebezinho. Gente, mas ele não sabia que isso ia dar errado. Ele é mais velho que a porra do tempo! Vocês tratam ele como se ele fosse um bebê! Eu poderia citar aqui várias personagens de Rasbin Hotel e Helluva Boss que são odiadas por simplesmente existir. A Charlie, que é odiada, sendo que tudo que ela tentou fazer era impedir uma guerra que ia matar milhões de pessoas, que por sinal o pai dela tava foda-se pra isso, porque se dependesse do Lúcifer, matava todo mundo mesmo, ele não tava nem aí, não ia machucar ele, a família dele, então pra ele foda-se pelos outros pecadores. A Charlie era a única que tava realmente preocupada com o que ia acontecer com aquelas pessoas, com aquelas almas ali. Ela foi atrás, ela lutou e ela conseguiu o que ela queria. E sim, ela cometeu vários erros no processo, porque ela nunca foi ensinada a lidar com diplomacia, ela nunca foi ensinada a cuidar de um reino, porque ela não devia estar cuidando daquele reino. Quem devia estar cuidando daquele reino é o Lúcifer, e sabe o que o Lúcifer estava fazendo? Criando patinhos de borracha.
Olha só que legal. Enquanto isso, a filha dele se fudendo pra fazer o melhor que ela podia, e mesmo assim sendo chamada dos piores adjetivos possíveis por obviamente errar, depois de tentar fazer algo que ela nunca fez em todos os anos de existência dela, porque além do pai dela nunca ter ensinado pra ela, não é função dela fazer isso. A função de fazer aquilo é do rei, mas mesmo assim ela tava fazendo, porque ao contrário do rei, ela se importa com os súditos, com as pessoas que estão naquele reino. E eu vou dizer que esse hate, apesar de eu não gostar muito da Busy Pop, ele sobe pra Busy Pop também. Muitas pessoas xingam ela por ter uma péssima escrita, por ser isso, por ser aquilo, não sei o que, mas as pessoas esquecem que ela não escreve o show sozinha. Na verdade, ela tem uma boa ajuda do Brandon Rogers, que na verdade é vangloriado por toda a fandom e todo mundo ama ele, sendo que ele tem o literal mesmo humor da Busy Pop e provavelmente é responsável por um monte de escritas porcas que estão na série também. Mas quem sou eu pra dizer alguma coisa, né? Eu ainda pretendo fazer um vídeo inteiro falando de por que o hate na Charlie é completamente descomunal e como ela é uma personagem muito complexa e que, na verdade, as pessoas não estão prontas pra lidar com um personagem tão complexo quanto ela. As pessoas só tratam ela como horrível sem sequer pensar que tudo que ela tava fazendo tinha algo bom por trás. Agora, tem personagens na série que claramente fazem coisas horríveis. E eu não vou citar um Valentino da vida que todo mundo concorda que é horrível. Eu vou citar um dos favoritos, tá? O Angel Dust. Eu sei, eu amo o Angel Dust, mas é inegável que no começo da série ele era literalmente um assediador. Ele assediava o Husky, ele batia e maltratava mulheres como a Veg, ele era super misógino. Ele é um exemplo de um personagem misógino, mesmo sendo gay. E eu não vou falar que, ó, só existem héteros, machistas e misóginos. Não, porque o Angel Dust é claramente um personagem gay que é super misógino, porque ele tratava mulheres como objetos que ele podia ficar brincando, fazendo graça. E, além disso, ele assediava o Husky. E tudo bem, ele tá mudando nas novas temporadas e isso é muito bom. Só que uma coisa que eu não consigo entender de verdade é como algumas pessoas vangloriam o Angel Dust, mas, oh meu Deus, a Veg respirou errado. Ela é horrível. Oh meu Deus, a Rosie é racista, até porque ela tem a alma do Alastor. Eu só vou ignorar toda a parte que foi o Alastor que quis dar a alma dele pra Rosie e que não é uma relação de escravo e dono, já que a Rosie ganha e o Alastor também ganha com o contrato. Eu só vou ignorar tudo isso pra poder tacar hate numa personagem que é incrível. Nossa, eu odeio a Lilith, tipo, ela abandonou a Charlie por 7 anos, mas eu amo o Lucifer que fez a mesma coisa, mas ninguém se importa com isso só porque ele voltou como cão arrependido. Oh, mesmo que a Lilith não tenha tido nenhuma fala ainda, a gente não sabe absolutamente nada sobre ela, a gente nem devia estar julgando ela, porque ela não foi a única que fez isso. Na verdade, o Lucifer abandonou a Charlie a vida inteira dela, mas ninguém fala sobre isso, porque a Lilith abandonou por 7 anos, ela é a pior personagem do Relaverso. Ai, vamos tomar no cu todos vocês são muito hipócritas, isso me irrita! Bem, eu vou defender meu ponto de uma forma melhor. Bem, o Lucifer foi mostrado como um pai ausente a vida inteira da Charlie, desde quando ela era pequenininha. Ele nem sabia que a Charlie era uma personagem bissexual e que ela namorava, pra você ter noção. Ele não se importava, tá? E é visto desde o piloto que ele aparentemente também não era uma pessoa que apoiava os sonhos dela. Pelo contrário, ele dizia que eram sonhos bobos e sonhos imbecis, basicamente. Desde o piloto a gente tem noção disso. Agora a Lilith realmente sumiu por 7 anos, mas a gente nem sabe o motivo do porquê ela fez isso, que eu vou trazer uma teoria no canal, mas é um motivo que na minha teoria é bem plausível por ela ter feito isso. Mas mesmo assim, ela é odiada por ter abandonado a Charlie por 7 anos, enquanto o Lucifer, que abandonou a vida inteira, é tratado como bom moço. Aí quando a Charlie surta por ele se envolver tanto na vida dela, a ponto de estragar a vida de outras pessoas, porque aquele erro que ele e a Veg cometeu colocava em risco não só a vida deles, mas a vida de todo mundo que tava ali no inferno. As almas de todo mundo ali no inferno estavam em jogo, e por causa daquele erro deles, várias daquelas almas podiam se perder pra sempre. Mas não, a Charlie teve uma reação exagerada de brigar com o papaizinho dela. Ele só tava querendo ajudar. Então por que que ele não quis ajudar nos outros vários milhares de anos da vida de Charlie, que com certeza ela não tem 20 anos, ela deve ter muito mais que isso, ela deve ter tipo uns 200, 400, 500 anos de vida, e ele não apareceu em nenhum desses anos pra ajudar ela com nada. E é agora que ele aparece pra ajudar, ele mais atrapalha, ela obviamente fica puta, com uma razão super compreensível. As pessoas tacam pedras nela.
Só deixando claro que eu não concordo com a Charlie ter ficado extremamente puta com a Veg e com o pai dela. Porém, é justificável ela ter ficado, sabe? E no final ela ainda se desculpou, ela ainda pediu desculpas por algo que necessariamente não era culpa dela, sinceramente. Ela não teve culpa de reagir daquele jeito, era uma reação até que normal em comparação com o horror que podia ter acontecido, aquela ação deles. Eles que deviam ter pedido desculpa, pra falar a verdade, mas não, eles não fizeram isso. E aí as pessoas ficam agindo como se, ai, a Charlie tem que ficar beijando os machucados do Lucifer pra se desculpar, porque ele é só um bebezinho, tadinho, ele é tão coitadinho, ai, que ele caiu na armadilha do Vox. Ele caiu na armadilha do Vox porque o roteiro quis muito que ele caísse, porque pra mim, vai tomar no cu, o cara é mais velho que a porra do tempo! E ele consegue cair numa pegadinha do Faustão, numa pegadinha do Silvio Santos. Ele cai. Porque, não é possível. Aí vocês veem, ai, mas o Lucifer é só um bebezinho, a Charlie malvada, que brigou com ele. Gente, por favor. Por favor, menos, bem menos, tá? E eu não vou ficar focando muito na Charlie, porque eu sei que ela é uma personagem que tem vários defeitos. Ela tem dificuldade de ouvir a opinião dos outros. Ela é uma personagem muito convencida às vezes. E ela é tão determinada no sonho dela, mas tão determinada que às vezes ela não enxerga os erros que ela tá cometendo. E isso eu concordo absolutamente. Porém, isso ainda não faz sentido pra mim ela sofrer mais hate do que a porra do Valentino, a porra do Vox, que são literalmente abusadores. Ela sofre mais hate que a porra de estupradores. Por quê? Porque ela teve uma reação condizente com a merda que tava acontecendo, com a pressão que ela tava sofrendo. Mas eu não vou, como eu disse, eu não vou ficar focando muito na Charlie, porque eu quero falar das outras personagens do Rellaverso também que sofrem hate. O fato de eu estar focando na Charlie agora é porque, pra mim, ela é a que mais sofre hate e por motivos mais bestas. Saindo um pouco de Rasguinho Hotel, eu vou falar de Helluva Boss, que um dos personagens mais amados é o Stolas. E ele é um personagem que, puta que pariu, ele tem muitas camadas. Eu amo o Stolas, eu me identifico com o Stolas, mas eu, ao contrário de uns fãs por aí, eu sei olhar pro Stolas e ver um cara de quase 50, quase 60 anos, sei lá, 50 e poucos, que tá fazendo atitudes de como se ele tivesse 18 anos e fosse um recém-adulto cometendo vários erros. Mas não, ele é um personagem que comete muitos erros. Ele é um personagem, gente, que desde o começo ele foi apresentado como um personagem classista. Basicamente, isso não é exatamente culpa dele, ele foi criado pra pensar desse jeito, ele foi criado pra pensar que ele é superior por causa que ele é da classe rica lá, ele é um príncipe Asgoetia. E ele trata o Blitz como inferior a série inteira, mas a série vai, em algum momento, te fazer engolir a história de que o Stolas é o coitadinho e o Blitz é o malvadão. Eu não tô falando aqui que o Blitz não errou, o Blitz errou em várias partes dessa história, mas eu acho que o Stolas tem mais culpa dessa história toda. Mas, por algum motivo, a Visipop quis colocar o Stolas como o tadinho da história em algum momento, então outro vídeo eu falo sobre isso. Mas o que eu tô falando do Stolas? Gente, o Stolas é um personagem que comete muitos erros. Ele fala promessas que ele não consegue cumprir. Ele não consegue transmitir os pensamentos dele da forma correta, os sentimentos dele da forma correta, principalmente por causa da depressão dele. Mas o que eu quero falar é sobre a filha dele, que é a Octavia. Gente, pensa numa garota que sofre tanto hate. E o hate é parecido com a Charlie, tá? Ela sofre hate porque ela tem opiniões, e uma das principais opiniões dela é não perdoar o pai dela de cara. E isso é algo muito, muito comum na misoginia, que é basicamente quando uma mulher ela é culpada por não perdoar um homem, porque o homem, coitado, ele cometeu um erro, você tem que perdoar ele. Você às vezes vê isso muito com algumas religiões do Brasil que normalizam isso. Tem religiões que, se você quer se separar do seu marido porque ele te traiu, você é vista como, ai, a destruidora de lares. Porque você tem que perdoar ele, você tem que dar outra chance. A cultura de perdoar traições no Brasil só existe para mulheres. Porque quando uma mulher trai um homem, ela morre, basicamente, ela morre. Ela morre, ela sofre coisas horríveis. Mas se um homem trai uma mulher, a mulher é sempre incentivada a perdoar o homem, a ver que ele estava fora de si, ele cometeu um erro, você tem que perdoá-lo. Isso é algo muito comum na misoginia. Agora, é algo que acontece exatamente com a Octavia. Por a Octavia não querer perdoar o pai de cara por um erro que ele cometeu, que machucou friamente o coração dela, um erro que doeu pra caralho nela, um erro que ela vai precisar de tempo
pra conseguir superar, as pessoas criticam, falam que a Octavia agiu exagerado, a Octavia tem que perdoar o Stolas. Não, ela não tem que perdoar o Stolas, e por mais que eu queira que ela perdoe o Stolas, eu não quero que ela faça isso agora. Ela precisa de tempo pra pensar. Porra, ela é uma adolescente, ela tem o total direito de se sentir brava. Eu acho que mesmo se ela fosse uma adulta, ela ainda teria o total direito de se sentir brava, porque o que o pai dela fez foi basicamente se suicidar em rede aberta, pelo amante dele, depois de ter dito que ficaria com você pra sempre. Eu também ficaria bem brava se meu pai fizesse isso, mas, obviamente, isso é uma história de ficção, então... outros termos, outras coisas. E eu entendo as pessoas que ficam chateadas com a Octavia, mas eu não entendo as pessoas que querem, porque querem que ela perdoe o pai dela quando ela não tem que perdoar. Porque o que ele fez foi horrível. E eu sei que ela tá sofrendo uma manipulação da Stella, mas independentemente disso, ela ainda é uma adolescente, ela ainda passou por um trauma e ela não tem que perdoar ele. Essa ideia de que a personagem feminina precisa perdoar o homem, perdoar o cara que fez ela sofrer pra conseguir ser feliz, pra conseguir, enfim, ser amada pelo fandom ou algo assim, é uma ideia que surge principalmente desse machismo da sociedade, de acreditar que as mulheres têm que sempre estar perdoando os homens pelas ações deles, independente do quão ruins sejam. Isso entra, inclusive, numa pauta mais pesada, que eu não sei se eu quero abordar nesse vídeo, mas só pra vocês entenderem que a pauta de que a mulher só vai ser feliz, só vai conseguir se libertar das dores o dia que ela perdoar o abusador dela. E sim, eu tô falando daquele tipo de abuso que é horrível, tá? E isso é algo que acontece muito na ficção. A ideia de que uma mulher só vai conseguir seguir em frente, ser feliz, quando ela perdoar o abusador dela. Claro que nesse caso não é esse tipo de abuso, mas eu tô falando isso pra vocês terem uma noção, basicamente, das raízes misóginas que isso surge. Agora, será que isso é 100% culpa do fandom? Eu vou dizer que não, porque apesar de Hazbin Hotel e Helluva Boss serem escritos por uma mulher, é escrito pela Visi Pop, e eu não sou a favor do hate extremo que ela sofre, mas eu sou a favor de dar críticas construtivas. E é inegável, a escrita da Visi Pop é uma escrita misógina. A maioria dos personagens delas usam do corpo feminino como chacota, usam do corpo feminino como algo inferior, tratam mulheres de forma inferior. Mulheres são constantemente agredidas na trama como forma de humor, porque por algum motivo a agressão com mulheres agora virou super engraçado. Estou morrendo de rir, gente, estou morrendo de rir. Então, isso não é 100% culpa do fandom, quando o próprio desenho já apresenta essa misoginia. E eu digo isso sendo uma fã de Hazbin Hotel, sendo uma fã de Helluva Boss, e infelizmente eu sou bem fã desse bagulho. Então, eu falo isso de um olhar crítico, de que queria que a série que eu gosto melhorasse nesses quesitos, sabe? Melhorasse essas questões. Porque é uma série que tem muito potencial. As pessoas não cansam de falar isso. Hazbin Hotel e Helluva Boss tem muito potencial, mas se perde na escrita do roteiro, se perde em todas essas partes. Bem, além disso, tem o fato de que o fandom de Hazbin Hotel e Helluva Boss é composto, por sua maioria, por pré-adolescentes, adolescentes e alguns jovens adultos, tá? Não existem muitas pessoas mais velhas no fandom. Claro que tem, mas não são a maioria. A maioria é pré-adolescente, adolescente, jovens, adultos. O que não devia acontecer, inclusive, porque é um desenho para maiores de 18 anos. Mas se acontece, não tem o que fazer. E essas pessoas, esse público de pré-adolescente e adolescente principalmente, é um público extremamente influenciável. É um público que basicamente vai ver o vídeo do seu youtuber favorito, vai escutar a opinião do seu youtuber favorito e vai concordar sem criar a sua própria opinião. Hoje em dia, existe uma falta de opinião própria nos fandoms que me assusta. As pessoas, elas não têm mais pensamento crítico. Elas não conseguem assistir uma obra e pensar, poxa, isso é legal, isso não é legal. As pessoas não conseguem pensar isso. As pessoas só abrem o TikTok, veem o primeiro vídeo de alguém reclamando e... ok, eu concordo com isso, essa vai ser minha opinião pra sempre, eu jamais vou mudar. Eu, particularmente, prefiro estar sempre sendo essa metamorfose ambulante que vai mudar de opinião, porque eu, basicamente, não me seguro em opinião de ninguém. Eu tenho a minha própria opinião pela fandom. Claro que eu posso ver o vídeo de uma pessoa e concordar com o que ela tá falando, mas sempre vão ter pontos a mais pra se adicionar, sempre vão ter pontos a se discordar. A partir do momento que você percebe, isso é uma autocrítica que nós mesmos temos que fazer sobre as coisas que a gente assiste. O que eu assisto, a opinião que eu tenho, eu realmente senti isso enquanto eu tava assistindo? Eu realmente pausei lá a TV e falei, puta, que ódio que eu tenho desse personagem. Ou será que na hora eu só fiquei um pouco, poxa, aí eu abri o TikTok, vi alguém xingando e automaticamente, eu também não gosto disso. A gente tem que pensar se as nossas opiniões são realmente nossas ou se a gente só tá seguindo um efeito manada, sabe?
Porque o que eu mais vi quando lançou a segunda temporada de Jasmine Hotel e o final dela acabou, foi uma onda massiva de hate com as personagens femininas. As personagens femininas já sofriam hate na primeira temporada, mas puta que pariu. Na segunda era comum eu abrir o TikTok e ver vídeos de pessoas literalmente odiando personagens. Pessoas que literalmente faziam vídeos de ódio gratuito, tipo, eu odeio tal personagem, você tem que odiar também. É algo assim, sabe? E eu acho isso tão infantil, porque é um povo velho fazendo esse tipo de coisa que, sinceramente, me dá nos nervos. Porque, pô, eu tenho 17 anos, vou fazer 18. Eu entrei na fandom de Jasmine Hotel quando era muito nova. E mesmo muito nova, eu tinha opinião própria, porque naquela época era um pouco diferente. Mas mesmo assim, eu sabia olhar pras coisas e pensar, putz, que pariu, isso aqui não é legal. E eu acho que é isso que tá faltando nas novas gerações de fãs de Jasmine Hotel, Helluva Boss e praticamente qualquer fandom de desenho da internet. Por ser um desenho de fácil consumo, um desenho grátis que tá aí liberado pra todo mundo ver, pessoas que não entendem o que elas estão vendo, pessoas que não têm idade pra ver o que elas estão vendo, mas querem ter opiniões, então elas só vão se basear na opinião do youtuber favorito delas sem pensar se aquilo tem uma raiz problemática. E eu tô aqui não pra julgar você que não gosta da Charlie, tá tudo bem você não gostar da Charlie, tá tudo bem você não gostar da Lilith, tudo bem você não gostar de tal personagem, você gostar daquele, você achar que aquele personagem errou nisso, errou naquilo, tá tudo bem. A questão é, a gente tem que parar e pensar, esses pensamentos realmente são meus? E se eles são meus, será que eles são pensamentos genuínos? Ou será que eles são pensamentos que realmente vêm de uma raiz de preconceito que a gente cria na nossa sociedade? E não é necessariamente nossa culpa, porque a sociedade nos ensina que mulheres são inferiores, que os erros das mulheres são puníveis. Isso é desde a Idade Média. Uma mulher que nascia ruiva já era jogada na fogueira. Uma mulher que queria ser cientista já era jogada na fogueira. A mulher que falava alto com o marido já era morta dentro de casa, sabe? Umas paradas assim. Então não é de hoje que a mulher, ela é sempre colocada na posição de inferior, colocada na posição de sempre errada, a posição de que o erro dela é muito maior que o erro do próximo, tá? E esse vídeo, ele vem como um pensamento, sabe? Pra ser discutido entre fãs pra fãs. Não é um hate a nenhum personagem. Eu não odeio nenhum personagem de Helluva Boss. Eu não odeio nenhum personagem de Jasmine Hotel. Mas eu não acho justo as personagens femininas serem sempre massacradas pelo menor erro que elas cometem, enquanto os personagens masculinos são amados mesmo cometendo erros horríveis. E era isso que eu queria falar nesse vídeo. Bem, pessoal, muito obrigada por me assistir até aqui. Esse aqui foi o resultado final do nosso desenho da Charlie. Muito obrigado, beijos, beijos. Até o próximo vídeo. Tchau!